Nesta tarde eu quero cumprimentar a todos, meus amigos e amigas, com uma boa tarde. Nesse momento, só quero dizer da minha indignação, como eu creio que seja de muitos brasileiros e brasileiras de caráter e de opinião, muitos brasileiros e brasileiras de honestas e trabalhadoras. Quero dizer que a nossa indignação nesse momento é pelo seguinte motivo: que as grandes mídias e jornais, televisão não têm feito a sua parte, né? Como o que é a parte delas? É trazer a informação como ela deve ser falada, como deve ser dita e mostrada nos canais de TV, como nos rádios, falado nos rádios e como escrito nos jornais. E uma grande parte da mídia não tem feito isso, né? Tem trazido informações falsas, informações sem pé, sem cabeça, sem critério, sem estudo, sem como que se pode dizer, sem uma busca incessante por aquela informação, se aquela informação ela é correta ou não, se aquela informação ela bate, tem proceder, tem transparência. E não é isso que eu vejo em algumas TVs, jornais e meio de comunicação. Para resumir, o que acontece? Tem muitos jornais, TVs e canais aí de internet, de meio de comunicação que tem pegado informações passadas, antigas, relatos antigos, vídeos, por meio de vídeos, de fotos, e tem pegado essas informações lá de meses, inclusive tem umas até de anos atrás, informações antigas que já não está mais no meio da comunicação. Tem pegado esses relatos, essas informações, essas fotos e imagens e tem colocado nos dias de hoje, e muitas das vezes tem pegado até mesmo relatos aí, que nem teve um canal de TV aí que eu vi um relato dela, que isso aí eu assisti há anos atrás, e ela colocou como se fosse o que o hospital estava naquele momento passando, que é o Covid-19. São imagens que foram mostradas lá atrás nesse hospital, onde o hospital estava com superlotação, por fato de não ter médico, não ter uma estrutura de saúde, né, para fazer o tratamento de saúde nas pessoas. Não tinha UTI, o hospital estava com as UTIs, o número de pacientes nas UTIs estava grande. Então esse canal de televisão, ela pegou essa imagem, eu vi isso, eu assisti isso, pegou essa imagem e trouxe para os nossos dias atuais. E usando essa imagem, usando esse meio de reportagem para trazer uma mentira para a população, para deixar a população amedrontada, deixar a população em pânico, para falar que os hospitais estão cheios, está lotado, que não tem mais lugar não tem mais lugar de UTI, as UTIs estão cheias de pessoas internadas, entubadas com Covid-19, que não sei o que. Isso é tudo fato mentiroso. Não tem dúvida, é tudo fato fake news. Na verdade é um fake news, não é verídico. Não é verídico. Não procede. Não procede. É uma coisa sem procedência, não tem proceder. Uma coisa mentirosa.
Nesse momento, nós brasileiros estamos sendo enganados por uma mídia porca, uma mídia mentirosa, uma mídia falsa, uma mídia hipócrita. Nós temos sido enganados por essa mídia hipócrita, trazendo fatos e relatos de anos atrás para os dias de hoje, falando que tudo foi coronavírus. Quantas pessoas não morrem diariamente, no dia a dia, por outros problemas de saúde, por outras doenças? Morre de infarto, miocárdio, infarto fulminante, outras morrem de homicídio, outras cometem suicídio, outras morrem de dengue, outras morrem de insuficiência respiratória, outras morrem de câncer, outras morrem com câncer no cérebro, outras morrem de acidente de carro, outras morrem de acidente de moto, outra hora morre de idade. Pessoas que já vêm com quadro clínico já de anos atrás, de tratamento de câncer ou de problema renal, e vêm a óbito. Aí essas pessoas pegam essas informações e colocam lá Covid-19. Isso, vocês estão querendo acabar com o povo brasileiro. Vocês estão querendo fazer em vez de fazer um Brasil melhor, vocês estão querendo fazer um Brasil, uma guerra no Brasil. Vocês estão querendo trazer uma guerra para o Brasil. Vocês não querem, vocês não são patriotas. Vocês não fazem a democracia. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Essa mídia suja, podre, são hipócritas. Traga a informação como ela deve ser dita, como ela deve ser falada. Traga informações verídica, real, informações não fake news, não mentira, mas passa para o povo. O povo nesse momento difícil que está passando. Não estou dizendo que o coronavírus ele não existe, ele existe. Ele acontece, mas não da forma que está sendo propagada no Brasil. Não da forma que os brasileiros que estão aqui do outro lado do outro lado que os comunicadores passam. Os seus telespectadores estão ouvindo. Eles querem ouvir uma coisa boa, eles querem ouvir notícia boa. Eles estão aqui do outro lado eles querem ouvir uma notícia de que foram curados X, foram Beltrano X curado, foram tantas pessoas recuperadas. E vocês não têm trazido essas informações. E a mídia podre, essa mídia suja, não tem trazido essas informações. Tem trazido uma mentira, uma baita de uma hipocrisia o que vocês têm feito com nós brasileiros. Com eu brasileiro, com você que está aí do outro lado brasileiro. A mídia tem colocado uma imagem de guerra no país. Ela tem inflamado uma guerra, ela tem trazido informações tem inflamado. É a mesma coisa de pegar um fogo o fogo está se apagando e você começar a encher de lenha ali para acender mais o fogo. É o que a mídia tem feito. O que está acontecendo no país hoje, meus amigos, é nada mais nada menos que uma guerra política. É uma guerra pelo poder. É uma guerra por cargos políticos dentro das repartições públicas, tanto no Senado quanto no Ministério no Senado, na Câmara dos Deputados, quanto nos palácios de governadores, nas subprefeituras, nas prefeituras municipais. É um conluio, é um grupo de marginais que tem se levantado nesse momento com essa crise no Brasil e no mundo. E no Brasil é pior ainda, que no Brasil é um negócio, saiu do meio pandemia e passou para o meio político. Já não estão mais tratando a pandemia, já não estão mais brigando pela saúde pública, pela saúde da população. Não, estão brigando para quem quer ter cargo maior do que o outro dentro do cenário político. É o camarada que já está se programando para poder, nas próximas eleições, ele se eleger, para poder ele chegar lá e ter um número grande de apoiadores, para ele ter o seu rei, seu poderoso, o super-homem.
Mas esquece que quem elegeu esse que está aí atual não foi vocês, foi nós. Foi nós que elegemos ele. Foi o povo que foi lá no dia 3 de outubro de 2018 e colocou o nome na urna. Não foi vocês, foi nós. 57 milhões de brasileiros e brasileiras que foram lá e votaram democraticamente, sem roubo, sem safadeza, sem pilantragem, sem corromper as urnas eletrônicas, como governos anteriores fizeram, sem tentar burlar o meio, sem fazer burlar o sistema das urnas eletrônicas, como foi feito em governos anteriores, que burlaram as urnas eleitorais. Mas ele foi eleito, é esse que está aí. Esse presidente federativo da República Brasileira foi eleito pelo povo. Não foi eleito por vocês, governadores, senadores, deputados e prefeitos, não. Foi eleito pelo povo. O povo colocou ele aí dentro. O povo colocou ele aí dentro. Então o povo sabe. E agora vocês querem enganar o povo com a safadeza que vocês estão fazendo dessa? Vamos aos números nesse momento. Para vocês verem, meus amigos e amigas, que isso é um conluio político. Nada mais, nada menos que eles estão usando essa pandemia, esse vírus, esse coronavírus, para poder trazer para o meio político. Eles então, agora já passou, não é mais o coronavírus, agora já passou a política vírus, não é mais o coronavírus, agora é a política vírus, já saiu do meio da saúde e já está indo para a política. Olha o coluio que eles estão fazendo, armando para dar o golpe no Brasil, para dar o golpe na República Federativa do Brasil e no presidente Jair Messias Bolsonaro. Os governadores e prefeitos só vão abrir, foi anunciado hoje, hein, pelo governador. Eu vi isso aí numa canal de televisão e eu estou procurando aqui saber se isso é real, se procede, porque esse canal de televisão também é outra mentirosa. É uma mentirosa. Mas eu vi uma notícia por cima aí, onde o governador de São Paulo, João Dória, anunciou prorrogando para dia 10 de maio a quarentena no estado de São Paulo. Olha o coluio. Agora entenda o que eu vou trazer, os números que eu vou trazer para vocês agora, para ver que eu não estou falando, que não é mentira. Os governadores e prefeitos só vão abrir as cidades, pense bem, abrir as cidades depois que o projeto de zeramento geral das dívidas dos estados e municípios for totalmente aprovado pela Câmara e Senado e sancionado pela Presidência da República sem a possibilidade de voltar atrás. O que isso quer dizer? Está em votação na Câmara dos Deputados, e no Senado um projeto de lei que tem por PL 149 de 2019, PL 149/2019. Esse é um projeto de lei que foi transitado na Câmara dos Deputados em 2019 por nome de projeto Plano Mansueto. O que isso quer dizer? Esse projeto Mansueto, ele é o que? Nada mais, nada menos, é um programa de acompanhamento e equilíbrio fiscal, que ficou mais conhecido como Plano Mansueto, devido ao seu setor, ao seu ator, secretário de Tesouro Nacional Mansueto Almeida. Em janeiro de 2019, 6 estados, analisa, em janeiro de 2019, 6 estados brasileiros decretaram situação de calamidade pública. Em janeiro de 2019. Agora eu faço uma pergunta a vocês, brasileiros e brasileiras. Quem havia assumido o posto
de presidente da Federativa Brasileira, da República Brasileira em 2019? Em janeiro de 2019? Jair Messias Bolsonaro. Começa a pensar que eu tô falando para vocês. 6 estados brasileiros decretaram situação de calamidade pública, financeira, calamidade financeira. Ou seja, que não tinha dinheiro. Primeiro, Rio de Janeiro. Quem que é o atual governador do Rio de Janeiro? Wilson Witzel. Que é um dos comprou contra Jair Messias Bolsonaro. É um dos que estão no meio do coluio. Rio Grande do Sul. Mesma situação. Quem é o governador de lá do Rio Grande do Sul? Também é o mesmo que está no meio do coluio contra o Bolsonaro. Rio Grande do Norte. É a mesma situação. O governador do Rio Grande do Norte não é a favor da gestão do presidente Bolsonaro. Mato Grosso. A mesma situação. O governador do Mato Grosso não é a favor do Bolsonaro. Os 3 primeiros da lista já haviam anunciado dificuldades ainda em 2016. Os 3 primeiros estados. Os 3 primeiros estados que eu tinha falado. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas. Já haviam anunciado em 2016. E o que aconteceu em 2016, meus amados meus amigos e amigas brasileiros e brasileiras? Em 2016, o que aconteceu em 2016 no Rio de Janeiro? As Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Começa a analisar. Analisam. Tragam a estatística. Quero que vocês debatam comigo agora. 2016 foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Roubaram o dinheiro do Rio. Acabaram com o Rio. Saquearam o Rio de Janeiro. Roubaram o Rio de Janeiro em 2016. Voltando atrás um pouco. 2014, Copa do Mundo no Brasil 2014. Começou o roubo aí. Acabaram com o Brasil. Roubaram o Brasil. Um país que não tinha nem condições de fazer a Copa do Mundo. Não tinha nem a lógica. Ficou comprovado. Ficou comprovado que o Brasil não tinha estrutura física, nem na saúde, nem em nenhuma área do Brasil teria estrutura para ter uma Copa do Mundo. E mesmo assim, foram lá e fizeram a Copa do Mundo. Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro foi comprada. Isso o próprio Cabral, uma de suas delações premiadas, ele mesmo falou isso. Que as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro foi comprada. Rio de Janeiro não tinha condições de fazer não tinha estrutura para fazer uma Olimpíadas no estado, porque o estado estava passando por um momento difícil. E foi feito, foi comprada a votação da organização das Olimpíadas. Então esses 6 estados entraram com um pedido de calamidade financeira em 2019. Aí foi criado essa PL 149 de 2019. Aí essa PL 149 de 2019, ela está sendo a guerra hoje saiu do meio da saúde no Brasil, do meio da calamidade da saúde, no meio do que está acontecendo hoje no mundo, no meio que está acontecendo no mundo, que é o coronavírus. E em países aí fora, ela está sendo levada a sério e a risca e a pé da letra. Países aí fora estão lutando de todas as formas para aniquilar o problema, para destruir o vírus. Itália, Estados Unidos, França, Reino Unido, Espanha, estão empenhado para acabar com o coronavírus, para destruir o vírus. E estão conseguindo. Que tem país aí que o pico já chegou lá e já anunciou que nas próximas semanas vão começar a abrir os seus comércios. Tem alguns que já estão abrindo. Mas por que no Brasil não chegou no pico ainda? Se todo mundo está dentro de casa, se todo mundo está isolado, está em isolamento social, a quarentena no Brasil está desde o dia 20 de março, por que não chegou no pico ainda? Porque isso é mentira.
Por que não chegou no pico ainda, meus amigos? Por quê? Porque é mentira. Que já era para estar no pico. Mas isso aí agora saiu da fase de coronavírus e agora está na política vírus. Então vou trazer os dados para vocês. Os governadores e prefeitos só vão abrir as cidades, entenda, as cidades depois que o projeto de zeramento geral de dívidas dos estados e municípios for totalmente aprovado pela Câmara e Senado e sancionado pela Presidência da República, sem a possibilidade do presidente voltar atrás. Ou seja, isso já foi projeto, foi votado na Câmara dos Deputados, que tem por presidente Rodrigo Maia, que é um camarada que ele é totalmente contrário à gestão Bolsonaro, ele é contrário ao Bolsonaro, ele é contra Bolsonaro. Então tem por presidente Rodrigo Maia. Foi votado na Câmara dos Deputados e esse projeto já foi aprovado na Câmara. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados, meus amigos. Agora esse projeto ele está em curso no Senado Federal. Ou seja, está na mão que também, por certo, quem é o presidente da Câmara e do Senado é quem? Quem é o presidente da Câmara do Senado? Quem é o presidente do Senado? Davi Alcolumbre, que é outro que é contrário a Jair Messias Bolsonaro. Então, o primeiro já foi aprovado, que foi da Câmara. Agora passou para o Senado, tá em fase de para a próxima semana para ser votado. Se isso for aprovado no Senado, aí já passa para quem? Agora vai para a mão do presidente da República. O chicote estava para o lado dele agora, porque daí ele não vai poder voltar atrás, porque foi aprovado na Câmara e foi aprovado no Senado. Ou seja, a corda estoura no lado dele. O golpe é dado. O golpe é dado. Aí esse golpe, sabe o que vai acontecer? O golpe é até de 190 bilhões de reais. É um golpe de até 190 bilhões de reais que querem arrancar fora do orçamento federal. Esse é o plano Mansueto. Ou melhor, a PL 149 de 2019. Eles querem arrancar 190 bilhões do orçamento federal, ou seja, do orçamento do governo federal, para passar para os estados e municípios, perdoando a dívida dos estados e municípios. Ou seja, a receita dos estados e municípios seria zerada, as dívidas seria zerada, botava no zero. Os estados e municípios ficavam com as suas dívidas, vão ficar com as suas dívidas zeradas, vão estar limpo e a bomba estourando para as costas do governo federal, porque o governo federal vai ter que arcar com a dívida. Aí quem vai pagar a conta? Meus amigos e amigas, quem vai pagar a conta? Eu e você. Você pensa que eles que vão pagar a dívida? Não, a dívida vai soltar nas nossas costas, que daí vai cobrar impostos mais caro. Uma conta de luz hoje que você paga 120, 130 reais, você vai passar a pagar 200 reais, 200 e poucos reais com os impostos. Você vai no mercado fazer uma compra, um pacote de arroz aí que custava 16, de 14, 13, 14 reais, está custando 18, mais barato. Você vai comprar hoje um pacote de feijão, 1 quilo de feijão hoje no mercado, sabe quanto está custando? Está custando o mais barato R$ 7,99. O mais barato, R$ 7,99, que é o pior que tem. Agora, se você for comprar um melhorzinho, é em torno de 10, 11 reais e 99 centavos o quilo de feijão. Aonde nós vamos chegar? E vai ser pior. Se isso for aprovado no Senado, vai ser pior. Porque quem vai pagar essa dívida somos nós, os brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras, que soa para conquistar o seu pão de cada dia. Vai pagar a dívida pior. Você pensa que esses 600 reais aí vai dar para você pagar as dívidas quando voltar ao normal? Não adianta que 600 reais não vai dar para pagar só a dívida não, meu amigo. Não vai dar para você pagar só a dívida de impostos, não. Isso aí vai ser pouco ainda para você pagar. Até o golpe que eles estão querendo dar. Acorda, brasileiro. Acorda. Acorda, Brasil. Para que não seja tarde. Acorda, meus amigos. Para que não seja tarde demais. Para o Brasil não chegar no colapso financeiro e o Brasil ter que
vender o almoço para comer a janta. Que acontece com um país aí fora que nem Venezuela, Chile, Cuba. Analisa, estudem, busca lá no Google, Cuba, Chile, Venezuela, Argentina. Puxa aí no Google, você vai ver o que está acontecendo lá. São países que foram dados o mesmo golpe. E tá lá hoje, ó. Venezuela está falida. Venezuela está falida. Cuba está falida. Chile está falido, tendo guerra toda hora e todo momento lá no Chile. Pessoas morrendo de fome. Bolívia. População tudo lá na rua, tudo abaixo da linha da pobreza. Na Venezuela a mesma coisa, no Chile a mesma coisa. É o que esses camarada, esses políticos safados querem fazer com o Brasil. Eles querem que o Brasil se torne uma Venezuela da vida, uma Cuba da vida, um Chile da vida, uma Bolívia da vida. Eu não quero que o meu Brasil se torne uma Venezuela da vida. Eu não quero que o meu Brasil, a minha pátria, se torne uma Venezuela da vida. Que tem por presidente que teve que ser expulso, que ser caçado. Tá sendo até hoje aí tá fugitivo aí porque foi caçado. Um ditador. É o que está acontecendo no Brasil. Os ditadores aí estão aí, ó, alvoroçados. Os ditadores estão aí por aí, ó, querendo procurar. É igual vampiro, é igual urubu em cima da carniça, procurando as suas presas, procurando as suas carnes para comer. E quem são as carnes que eles querem devorar? É eu e você. É eu brasileiro e você brasileiro. É isso, é eles que eles querem. Na Câmara isso já foi aprovado, já esse projeto Mansueto, PL 149 de 2019 já foi aprovado na Câmara. Essa semana no Senado está em curso, ou seja, essa semana está em curso. Na próxima semana vai voltar para a votação no Senado e pode ser aprovada a qualquer momento. O que existe é um complô. O que existe é um dos jogos mais sujos que já existiu no nosso país. O interesse político em meter a mão no dinheiro público e não em preservação das vidas por conta do coronavírus. Você pensa que eles estão preocupados com o coronavírus? Eles estão preocupados em preservação das vidas? Não. Eles estão preocupados com isso não. Eles estão preocupados com eles lá. As dívidas dos governos estaduais e municipais, os prefeitos e governadores, as dívidas deles ser zeradas do estado e do município. Eles não estão interessados em você que está aí do outro lado. Eles não estão interessados em você que está aí do outro lado. Eles não estão interessados em mim que estou aqui desse lado. Não, eles estão interessados em nós não. Na nossa vida, na preservação da nossa saúde. Não, eles estão interessados neles. É neles que eles estão interessados. Os governadores e prefeitos estão brincando com a vida. A pobreza da população. Com a vida e a pobreza da população. 86% dos municípios. Isso não é fato não. Isso é verídico. E isso é levantamento científico. 86% dos municípios brasileiros não tem casos infectados de coronavírus. Analisa, 86% dos municípios brasileiros não tem caso de coronavírus. É tudo mentira. Isso foi feito uma pesquisa científica e chegou nessa proporção, que 86% dos municípios brasileiros não tem caso de coronavírus. Não estou falando do estado, estou falando de município. Tem 86% de municípios no Brasil que não tem caso de coronavírus. E o lero-lero é porque ele está... o lero-lero deles, a lábia desses caras, desses mentes maléficas, é porque está sendo muito lucrativo para o bolso deles. Né? Está sendo muito lucrativo para eles atacar as políticas esquerdistas que armaram o plano para quebrar o país. Derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Considerando ainda que as mais roubalheiras nas compras de insumo para o combate à pandemia. Se não houver intervenção das Forças Armadas, meus amigos, em todas as prefeituras e nos governos estadual, agora eles quebram o Brasil.
acontecendo um roubo. Analisa para você ver, meu amigo ouvinte. O Brasil é um país que tem fábricas de costura. O Brasil, ele é o maior exportador de matéria-prima. O Brasil tem a maior fábrica, as maiores fábricas de costura estão no Brasil. Como fábrica de jeans na região do estado do Pernambuco. Os maiores fabricantes, produtores de jeans estão ali naquela região do Pernambuco. Então o Brasil tem uma grande fábrica, um grande número de fabricantes de roupas em geral. Agora eu quero que você me responda uma coisa, uma pergunta. Se o Brasil é o maior fabricante de tecido, de roupa, fabrica tecido, fabrica roupa, fabrica jeans, e o Brasil confeccionou aí no carnaval aí as mais belas e bonitas fantasias de carnaval para todas as escolas de samba. E agora me responda uma coisa: por que o Brasil não consegue confeccionar uma máscara de proteção facial? Porque tem que comprar lá na China. Eu quero que vocês me respondam essa pergunta para mim, pelo amor de Deus, que eu tô ficando já nervoso já com isso, com essa palhaçada. Se o Brasil é o maior fabricante, o maior confeccionador de fabricante de tecido e um dos maiores que fazem aí, tem as suas maiores costureiras aí espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, inclusive, que fabricaram aí as mais bonitas e belas fantasias de carnaval, por que vocês não confeccionam a máscara para uso? Tem que buscar 40 ou não sei quantos aviões de caça aí, ou da FAB, ir lá na China buscar as máscaras. Porque vocês têm que ir lá na China pegar a máscara da China. Eu quero que vocês me respondam essa pergunta agora. Porque o Brasil tem aí suas escolas aí, os seus jovens aprendizes estudando mecatrônica, elétrica e mecânica e robótica. Não pode fazer um estudo científico em cima desses meninos aí que estão no aprendizado aí no Senai, Senac, nas faculdades aí de mecânica, eletrônica, mecatrônica, fazer o respirador mecânico para a população que está dentro do hospital na UTI. Por que vocês não fazem isso no Brasil? Tem que ir lá na China para buscar o respirador mecânico. Um respirador que no Brasil aí está custando nas fabricantes brasileiras R$86 mil. Teve aí um caso aí que o nosso amigo aí, governador do Rio de Janeiro, pediu para o governo federal uma verba para comprar respirador lá na China. Respirador aí que no Brasil custa 86 mil, ele foi pagar lá na China 187 mil reais. Me responda essa pergunta para mim, vocês que sabem aí, os estudiosos. Por que vocês não respondem isso para mim agora? Ou depois aí no canal vocês me respondam isso para mim. Por que? O Brasil tem que passar por isso. Os camaradas aí tem que superfaturar. Se chama superfaturamento. Uma coisa que pode ser feita aqui no país, que pode ser comprada aqui mesmo, ser fabricada no próprio país, tem que buscar lá da China, que foi o país que jogou o vírus aí pelo mundo. Por que vocês têm que buscar lá na China insumos, máscara, respiradores mecânicos? Não tem lógica isso aí, não tem explicação para isso. Me explica isso aí, pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada do que vocês querem fazer. Não estou entendendo nada qual é a mentalidade de vocês, governadores estaduais, prefeitos de municípios. Vocês estão acabando com o país, cara. Vocês estão roubando, vocês estão acabando com o brasileiro. Vocês estão matando o brasileiro, o cidadão brasileiro de dia a dia. Com mentiras, com hipocrisia, com picaretagem, com roubalheira. É só essa é o meu desabafo nessa tarde, o meu parecer, a minha indignação nessa tarde é isso.
E fiquem todos com Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo venha ter misericórdia do nosso país. E venha mais que urgente arrancar esses bandidos daí, que eu peço muito a Deus. Eu oro todo dia para que o Senhor Jesus venha a aniquilar essas mentes maléficas desse Brasil. E nesse momento eu quero fazer aqui uma oração aqui para todos que vão ouvir vão assistir a esse vídeo, e que Deus possa te abençoar, Deus possa te iluminar a sua mente, né? Iluminar a sua mente nesse momento, que você possa ter sabedoria para saber que isso aí um conluio diabólico, né? Não, isso não tem Deus no meio. Não adianta eles porem Deus no meio, que Deus não está no meio disso. Deus não está no meio desse conluio. Deus não está no meio dessa falcatrua, dessa pilantragem, dessa roubalheira. Deus não está. Deus não habita no meio desses lugares. Não adianta falar para mim que Deus está no meio desse lugar, que Deus não está no meio desses roubos. Deus, ele não entra no coração sujo. Deus entra no coração limpo. Deus entra no coração quebrantado de espírito. Deus não habita num templo sujo, um templo feito pela mão do homem, onde o homem ele mesmo se controla, ele mesmo faz, ele mesmo deixa de fazer. Não, Deus não habita no meio desse povo. Deus, ele quer um coração contrito, um coração arrependido. Então, nessa tarde que nós viemos refletir naquilo que eu tenho falado aqui. E eu queria deixar assim um versículo aqui da palavra de Deus, né? Para reflexão, para sua reflexão nessa tarde, para que você venha fazer uma reflexão, uma auto-reflexão na sua vida, para o mundo que está necessitado de em João 8,32, João 8, capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto o povo não conhecer a verdade, não adianta, que não vai se libertar. Enquanto o povo não acordar, não pedir a Deus, abrir a mente e não conhecer a verdade, o povo não vai se libertar. O povo vai ficar nisso que está acontecendo hoje, correndo atrás dos R$600 por causa de um bando de saqueadores, ladrões que estão tentando dar o golpe no Brasil, dar o golpe no país, né? Então João 8,32, capítulo 1, versículo 32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você, meu amigo e minha amiga, conhecerem a verdade, e a verdade vai te libertar. Você quer se libertar? Conheça a verdade. Busque a verdade. Vai atrás da verdade. Não fica aí indo pela conversa do A, a conversa do B, a conversa do C, a conversa do D, pela conversa da mídia, pela conversa do jornal fulano de tal, site Beltrano. Não, vai o que você tem que ouvir é da palavra de Deus. É o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito na palavra de Deus. É o que você tem que seguir. Não é seguir a jornal A, a jornal B, a revista C, a revista D, a mídia, a televisão D. Não, é o que está aqui na Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tem mais uma palavra que fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. Enquanto o povo não buscar a face do Senhor, enquanto o povo não passar a buscar o povo que chama pelo nome dele, não se humilhar e não orar e não buscar a face dele, então ele não virá do céu, não perdoará o pecado e não sarará a sua terra. Para sarar a terra, nós temos que se humilhar a Deus, nós temos que se buscar a Ele, passar a buscar a face dele.
para ele sarar a terra. Essa terra que está contaminada, não por nós que estamos aqui, mas por aqueles que estão querendo contaminar ela. Não nós, trabalhadores honestos, brasileiros e brasileiras que lutam dia a dia, que precisam do pão do cada dia. Não, a terra precisa ser sarada, ser curada contra esses mentes maléficas, esses mentes turbadas, esses sanguinários que têm aí tentado acabar, destruir o país, dar o golpe no Brasil e acabar com o país, destruir o país, fazer com que o Brasil se torne uma Venezuela, um Chile, uma Cuba da vida. É isso que eles querem que o Brasil se torne, um Cuba, uma Venezuela, um Chile da vida. Mas não. Se nós passarmos a buscar verdadeiramente a face de Deus, Ele virá perdoar nosso pecado e sarará nossa terra. Mas isso só vai acontecer quando eu e você conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só quando eu e você passar a conhecer a verdade. Só quando eu e você passar a conhecer a verdade. Aí sim, a verdade que nós conheceremos, a verdade vai nos libertar. Senão não adianta. Então, é isso que eu digo para você, meu amigo e minha amiga. Pensa bem. Outubro está chegando aí. Ano de eleição. Ano de eleição. E eles até agora estão brincando com a população, com o povo brasileiro. É a hora de nós darmos, é a hora dos brasileiros dar o troco neles. É a hora, meus amigos, de nós darmos o troco neles. Em que hora vai ser a hora de nós darmos troco neles? É lá na urna. É lá naquele lugar lá. Quando você chegar lá e entrar naquela sessão eleitoral, você vai lá e vota com confiança, com certeza. Não vai votar em qualquer um. Vota com certeza e com convicção na pessoa certa. Estuda a vida do camarada. Estuda a vida dos políticos, dos futuros aí pré-candidatos e candidatas a prefeitos e vereadores do municípios. Conheça a história daquela pessoa, sabe? Procura analisar quem é ela. Quem foi, quem é, a família, de quem é a família dela, para você não ser enganado novamente, como está sendo enganado, como nós estamos sendo enganados hoje, por esses que estão aí. Mas isso vai acabar, Esses coluios aí, esses, né, do meio do coluio, todos eles vão cair. Isso é fato. Todos eles estão com mandatos contados. Esse senhor aí, seu Rodrigo Maia, seu mandato está acabando, meu filho. Seu mandatinho está acabando, a sua mamata vai acabar aí. Por isso que você tá preocupado, por isso que você tá aí, ó, né, cirandando aí por dentro da câmara, tentando arrancar aí o máximo que você puder. Porque você sabe que o seu mandato está acabando, meu amigo. Né? O seu mandato agora como presidente da Câmara acaba agora. Você também, seu Alcolumbre, seu mandato também está acabando, viu, filho? Vai se tornar um cidadão comum como nós aí, como deputado normal comum, como senador comum. O Alcolumbre e o Maia como deputado comum, como qualquer um que está lá dentro, que vai ser tendo que responder para o presidente da Câmara que vai estar lá. Então o seu mandato está acabando, meu filho. Calma, sua hora está chegando já, né? Então é isso, meus amigos. Vamos pensar bem na hora de votar. Vamos pensar bem na hora de votar, né? Vamos pensar bem na hora de eleger os prefeitos e vereadores dos municípios, né? Pensa bem na hora de fazer lá a sua votação, a sua, né? É nas urnas que nós temos que pegar eles. É nas urnas. Não é espancando, não é batendo, não é nada. É lá na urna lá. Fazer igual a Rússia fez. Fez um referendo. Ninguém foi votar. Ninguém.
Acabou, ninguém foi votar. Aí teve que fazer o referendo e a votação passou a ser no papelzinho. Aí eu quero ver, nessa hora aí, quero ver os coluio aí, esses coluio, né, que estão clamando dar o golpe no Brasil, se eles vão ter como, né, burlar o sistema, né? Porque o que acontece é o que burla o sistema. É o que burlam, é o que acontece, estão burlando o sistema para poder derrubar a democracia brasileira. Mas isso não vai se cumprir. Não vai acontecer. Porque nós temos um Deus que tudo sabe. A última palavra quem dá é Deus. Não é o homem que dá a última palavra. Quem dá é Ele. É Ele quem dá a última palavra. Não é o homem terreno que dá a última palavra. A última palavra quem dá é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá a última palavra. Então, fique com essa reflexão nesta tarde e fique com Deus. E amém.